Fala rapaziada, mais um episódio aqui do Pod Crônicas do Oculto. Eu sou o Guilherme. Salve rapaziada, sou o João Manuel. Boa tarde, meu nome é Enzo e hoje nesse episódio estamos aqui com o seminarista salesiano Natan. E aí Natan, fale um pouco aí de você, qual é o seu nome, se apresente aí para nós. Bom, olá a todos, eu sou Natan, sou natural de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Sou salesiano de Dom Bosco, religioso, consagrado, estou estudando para ser padre. Sou salesiano, estava morando em São Paulo e fui transferido aqui para Aracaju para, junto com os meus irmãos, dar continuidade nos planos e nos projetos de Dom Bosco aqui nessa cidade. E aí hoje Natan trouxe uma história aqui para nos contar e ele vai passar um pouco dessa história. Pronto, né? Então fui convidado para fazer alguma narrativa de alguma coisa oculta ou mais sombria de histórias e lendas que acontecem, né? Eu já passei por uma experiência, né, em que na minha cidade de origem, uma família procurou nós, salesianos, porque surgiu uma determinada história de que uma moça da família estava possuída, né? E foram procurar nós, os padres, para que a gente pudesse fazer alguma oração, algum ritual, alguma coisa, né? Nos procuraram, por sinal, eu fui o primeiro a ser procurado. E aí o primeiro conselho que eu dei foi de fato procurar o grupo de sacerdotes responsáveis para rituais de exorcismo, né? Tendo em vista que não é todo padre que pode realizar um exorcismo. Mas naquela situação só tínhamos nós. E foi eu e mais um padre, né, amigo meu, e fomos até a casa da família. Chegando lá, a gente encontrou a moça deitada na cama, a casa um pouco sombria, algumas velas acesas, né, que a própria família tinha acendido, colocado algumas imagens. E a gente, como primeiro, foi ter um diálogo, uma conversa com a família, os familiares, para entender o processo, né? Porque para qualquer todo ritual de exorcismo, a gente primeiro não leva ao pé da letra que já é o demônio, o satanás, enfim, né? A gente primeiro quer entender a pessoa no seu contexto social, familiar, enfim. Então a gente primeiro queria entender se tinha algumas questões psicológicas, químicas, né, que às vezes interferem nesses processos de entender o ritual de exorcismo. Diante daquela primeira conversa, a gente constatou, né, de que a moça que estava passando por aquele processo, aquela situação, ela tinha alguns problemas com todos os familiares, né? Entre eles, inclusive, com o próprio namorado, com o próprio esposo, que vivia junto na mesma casa. Então, aparecia nas falas gerais dos familiares contextos de brigas, né, de discórdias, isso. Então, a gente já pôde observar aí algumas características, né, de problemas psicológicos também que ela estava passando. Porém, alguns dos outros familiares, como a mãe da menina, da moça, né, falava que a menina já tinha passado por psicoterapia, né, por um processo de terapia com profissionais da área da psicologia, e que aquilo não que se resolvia, né? Eles buscavam uma solução de imediato. E aí foram que entraram com o recurso da fé, né, buscando da igreja essa força divina para poder curar ou solucionar aquele problema, né? E aí, diante dessa situação, ela nos procura. A gente vai chegando na casa da família, como eu falei agora há pouco, né? A gente primeiro quis entender esse contexto, mas aí começamos a fazer algumas orações, né, conforme pede esse ritual de exorcismo, né? E uma das primeiras características que muito me ficou marcado na mente, né, tendo em vista que esse episódio ocorreu uns 10 anos atrás, e uma das características que muito ficou marcada foi a questão da vela, né, da luz. Foi interessante que, na medida que a gente apresentou o crucifixo, né, que é a imagem de Jesus encarnado, né, de um Deus que se fez homem, na medida que a gente apresentou esse crucificado, essa imagem, esse simbolismo de fé, foi muito interessante ver algumas movimentações estranhas, né, estranhas, diferentes. As velas, né? Isso. E à medida que a gente aproximava algumas velas, ela sentia uma repulsa, né? Ela dizia que estava incomodada, ela tremia, gritava muito alto e pedia para se apagar as velas e distanciar aquela imagem daquele homem. A imagem de quem ela estava falando era a pessoa de Jesus que estava no crucificado.
E foi muito interessante que à medida que a gente se aproximava da cama onde ela estava deitada, né? À medida que a gente ia se aproximando, a gente sentia uma espécie de repulsa. Né? E ela gritava muito alto, gritava mesmo. E ela se apresentava como um espírito mau. A gente pergunta, porque no ritual, consta no nosso ritual de exorcismo, que é preciso saber, às vezes, que entidade, né, que habita, né, na pessoa. E a gente perguntava, né, o que era que acontecia, quem era, né, para não entrar em detalhes, né, aqui nesse podcast. Sim. E aí ela dizia que era uma entidade maligna. A gente perguntava quem de fato era, porque, conversando com ela mesmo. Então, recapitulando, para um bom ritual de exorcismo, o exorcista ele precisa saber que entidade habita no indivíduo, né, que está em jogo. Então, para aquele primeiro momento, a gente precisava saber o que era que estava acontecendo, ou quem era que habitava dentro daquela menina, daquela moça, que buscava esse recurso da fé para se curar, se libertar, enfim, se livrar daquela situação. Mas, como eu falei, o que mais chama a atenção, né, o que mais talvez ficou marcado na mente, né, são essas questões assim que fogem um pouquinho da nossa realidade, né? Alguém que tem medo de um objeto sagrado, né, de a luz, em saber que o quarto da menina estava nessa penúmbria, né, no escuro, e à medida que a gente aproximava com as velas e o crucificado, a gente percebia uma certa repulsa, né, uma certa rejeição daqueles objetos. Um outro dado importante dessa noite foi o dado da água benta, né? Quando a gente aspergia aquela menina, a gente percebia alguns movimentos muito assim retrocidos, estranhos, e ela querendo fugir. Sim. Não chegamos a amarrar, não chegamos a fazer nada dessa coisa que a gente às vezes olha e vê nos filmes, né? Porque os filmes trazem muita ficção, né? É muito que ela vai para cima de você, ataca você. Mas a gente dá um desconto, né? Traz para a realidade. Exato. Então não foi necessário nada disso, né? Mas a gente sim observava que tinha de fato algumas situações estranhas de gritos, né? De rejeição, de movimentos e etc. Então, no mais, assim, fica essa cena. Foi preciso outras sessões, né? Outros momentos, outros rituais e outros dias, né? Não é uma coisa assim imediata, né? Sim. Faz o ritual, já a pessoa já está curada, assim, né? Isso, não é um milagre assim, né? Não chega a cair nesse campo do milagre, pelo menos nesse dia, nessa situação. É claro que na história da igreja, na história geral, né, da igreja, a gente observa que houveram já situações, né, de pessoas que foram possuídas e que a igreja entrou com o seu recurso de fé, de exorcismo, e que as pessoas obtiveram cura, né? Porém, é preciso levar em consideração aquilo que eu falei logo no início da nossa conversa, né? Para todo e qualquer ritual de exorcismo é preciso primeiro uma avaliação, né? Saber todo o histórico pessoal da pessoa para depois sim tomar. Porque justamente pode envolver problemas psicológicos, né? Muitas coisas são também problemas psicológicos. Isso. É muito interessante saber, porque foge da nossa realidade, nunca vemos assim no nosso dia a dia, a gente conhece mais, né? É bastante interessante. E aí, Natão, qual foi a conclusão dessa história? Como conclusão, então, a gente retornou, como eu falei, a outras sessões, né? E a gente foi percebendo, sim, gradativamente, a gente foi percebendo uma certa cura, né? Uma certa cura. Porém, a gente também providenciou, e junto com a família, né, e alguns líderes políticos, a gente também providenciou ajuda psiquiátrica, né, para ter todo esse apoio, né, não só da fé, mas também das ciências, para ajudar a pessoa. Porque muitas das vezes também, um professor nosso contou uma história uma vez, que ele teve um caso parecido, mas que não levava a esse lado de uma possessão, algo do tipo, que sim, problemas psicológicos, e que todos relacionavam a algo que testava a fé ou algo dessa forma. Algo sobrenatural. Isso. Então, ele meio que tratou com a pessoa psicologicamente e viu que não era nada disso que todos nós pensávamos. Era mais algo psicólogo, que a menina curou, tratou e foi curada.
E vale frisar, vou falar novamente, né? Não é todo padre, não é todo sacerdote, né? Que ele está apto para realizar um ritual de exorcismo, né? O exorcismo é como se fosse uma especialização do sacerdote, né? Não são todos os padres que podem, porque exige uma bagagem, exige todo um conhecimento, né? Existe uma preparação. Em cada arquidiocese, em cada diocese, né? Nas igrejas no mundo, existe um padre específico, né? Para essa área de determinado trabalho de exorcismo, né? É claro que os demais padres podem sim dar uma bênção, acompanhar, fazer toda uma triagem, né? Fazer uma triagem, encaminhar para a diocese, né? Mas o ato específico, isso não compete a ele o ato de realizar o ritual de exorcismo, né? Na história da igreja mais antiga, às vezes não podia nem tocar no livro do ritual de exorcismo, né? Era quase que uma superstição que se existia na igreja de abrir o ritual de exorcismo, né? Porque são palavras de rito, são palavras que constam no rito, que são palavras proferidas que trazem um peso de fé. Um significado pesado. Isso. Dizem que é escrito em latim, né? Isso, os rituais mais antigos são todos em latim, né? E sobretudo a oração do credo. A oração do credo, que é uma oração poderosa, né? A oração em que a gente professa e diz a que igreja pertencemos e a que divindade estamos cultuando, né? Que é o próprio Deus. Então é uma oração que o demônio em si, né? Para ele isso é como se fosse uma ofensa, né? Um outro dado importante e curioso, na verdade, né? É que em muitos rituais se fala muito sobre a hora inversa, né? Que hora inversa, que história é essa, né? Jesus, segundo a narrativa bíblica, ele morreu às 3 horas da tarde, né? Segundo as narrativas bíblicas. E a hora inversa, para que muitos exorcistas falam, é exatamente às 3 da manhã, né? Essas 3 da madrugada, que por sinal é muitas vezes assim temida por alguns, né? Sim. E de fato a gente pode ver isso, né? Até de um modo figurado, né? De uma forma ilustrada naquele filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, que é exatamente no momento da morte de Cristo, a figura do demônio, né, acaba se glorificando, ficando contente com o ato da morte do Redentor, né? Então daí se nasce essa ideia da hora inversa, né? Às 3 da manhã da tarde morre ou padece o Cristo, e às 3 da manhã essa glória, né, desse mal, né? Criou essa superstição nas 3 horas da manhã. Exato. Obrigado, gente, foi muito interessante esse papo. Queria agradecer a Natan por compartilhar essa história bem interessante que sai do nosso dia a dia. Obrigado, Natan, obrigado, gente, por assistir, e até uma próxima, tá bom?